Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria muito especial podermos estar com vocês também nesta manhã linda da Páscoa, quando queremos celebrar a ressurreição do nosso querido e amado Salvador. O que será que a Páscoa tem para trazer para as nossas vidas? Esse será o tema sobre o qual iremos refletir na mensagem de hoje. Que Deus Espírito Santo abençoe o nosso culto, que nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cantando com alegria em nosso inário. Convido que os irmãos abram o seu inário. Vamos cantar o hino número 100, Linda Páscoa do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queremos nos dirigir ao nosso Deus, reconhecendo e confessando todos os nossos pecados. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, junte a sua mão, feche o seu olho. Vamos falar com Deus em oração, fazendo o reconhecimento de todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma Páscoa. E ao começar esse culto de Páscoa, querido Deus, queremos reconhecer e confessar perante a tua santa presença os nossos inúmeros pecados, as incontáveis vezes em que transgredimos a tua lei, a tua vontade, os teus mandamentos. Nós te rogamos, Senhor, não nos condenes, tenha misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Por amor de Jesus, que vivo está. Amém. A todos vocês que acompanharam esta oração proferida por mim, que confiam em Jesus e que estão arrependidos dos seus pecados, em nome de Jesus, eu anuncio publicamente o perdão destes pecados. E o faço não em meu nome, mas em nome do Deus verdadeiro, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.
Na certeza do perdão dos pecados, nós queremos agora acompanhar a leitura do introito deste final de semana, o Salmo de número 16. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que será feita de maneira intercalada por divisão de versículo. Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, ó Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que lhe dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. É o livro de Atos, capítulo 10, do versículo 34 até o versículo 43. Você, meu irmão, minha irmã, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Atos, capítulo 10, do versículo 34 até o versículo 43. A leitura será conduzida pela Mônica. Vamos acompanhar a leitura bíblica. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou.
Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. A segunda leitura deste domingo de Páscoa é carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Você pode também abrir o texto e acompanhar a leitura que será conduzida pelo jovem Alexandre. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Nos preparando a leitura do Santo Evangelho para esse domingo da Páscoa, vamos abrir e cantar o hino 119. Hino 119. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados dos seus, com harmonia, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias Deus, ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados dos seus, com harmonia, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor, culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados dos seus, com harmonia, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiando a Ele seguir, a todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados dos seus, com harmonia, aleluia, Cristo da vida, aleluia. A leitura do Evangelho para esse domingo de Páscoa, Mateus capítulo 28, versículo 1 a 10. A ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Evangelho de Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, em uma única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
dia de Páscoa está baseada na leitura do Evangelho recém-feita em Mateus, capítulo 28. Gostaria de destacar como tema para essa reflexão, lidando com o medo. Os irmãos devem ter sua Bíblia aberta, então no capítulo 28, mas eu gostaria de que nós abríssemos um pouquinho antes, está na mesma página, o capítulo 27. Ali destacamos alguns detalhes que ocorreram, conforme descrito no capítulo 27, que quando Jesus está lá na cruz, em pleno meio-dia, nós vimos que ocorreram trevas por 3 horas, ou seja, um fato totalmente anormal, extraordinário. Em pleno meio-dia, trevas de 3 horas. E quando Jesus entrega o seu Espírito, nos descreve o texto que vários fenômenos acontecem. O véu do santuário, isto é, lá na igreja, se rasga, a terra treme, rochas se partem, túmulos se abrem, mortos ressuscitam. E o próprio centurião que estava lá, próximo a Jesus, faz aquela belíssima confissão dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nos chama a atenção de que haviam pessoas que estavam assistindo este fato, e entre elas, conforme está lá no versículo 55 e 56, diz assim: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Um pouco mais adiante, nós vamos observar que quando Jesus acaba morrendo, à tardinha, ele é sepultado, e o texto nos descreve que um homem rico chamado José de Arimateia, vem e pede o corpo de Jesus e o leva para o sepulcro juntamente com Nicodemos. E então, lá no versículo 61 diz assim: estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Meus irmãos, nós podemos imaginar o clima que vinha acompanhando essas pessoas que estavam observando tudo o que estava acontecendo com Jesus. Certamente era aquele clima de tristeza, de abatimento, de desânimo. Era aquele clima que nós costumamos presenciar quando vamos a um enterro. Isso não é incomum para nenhum de nós. Quando nós olhamos para as pessoas, vemos as pessoas com os olhos inchados, lacrimejantes, tristes, porque alguma coisa atingira eles com a partida de um ente querido. Acredito que este era exatamente o clima que os seguidores de Jesus estavam vivendo. Todos estavam com seus olhos marejados de lágrimas, pesados pela morte do seu querido e amado Salvador, que nós lembramos na última sexta-feira. Então nós chegamos no capítulo 28, que é o capítulo do nosso Evangelho de hoje, onde nós vemos que o clima muda completamente. Talvez dá para nós imaginarmos aqueles dias pesados de verão, quando a gente não está suportando muito o calor e aguardando talvez aquela chuva que vem e alivia,
aquele clima pesado, trazendo um clima tranquilo, um clima agradável. É mais ou menos isso que nós podemos dizer que aconteceu nessa troca de capítulo, quando de repente, nos dias do céu, vem uma interferência toda especial. Ocorre um violento terremoto e desce do céu um anjo do Senhor e vem, remove aquela pedra que estava trancando a entrada da sepultura e assenta-se sobre ela. Os guardas, que formavam uma escolta, presenciavam tudo aquilo. Podemos imaginar homens valentes, homens acostumados com violência. De repente relata-nos o versículo 4 que os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. E é nesse instante que mais uma vez aquelas personagens que citamos há pouquinho, Maria Madalena e a outra Maria, estão chegando no túmulo. E conforme o outro evangelista nos diz, elas estavam preocupadas porque havia uma pedra na frente do túmulo, como iria ser removida aquela pedra. Mas de repente elas chegam e o que veio? Tinham vindo para encontrar um morto, a fim de colocar nele produtos como era o costume da época. Mas o que encontram? Encontram o anjo do Senhor, aquele que veio do alto, aquele que mudou completamente aquela situação, aquele clima que fora vivido até o dia anterior. O texto nos mostra que aquele anjo chega para essas mulheres, convida-as para que vão e olhem. O túmulo está vazio, Jesus não está mais lá, ele havia ressuscitado. E então ele lhes diz aquela importante palavra, diz assim: não tenham medo. Eu sei que vocês vieram para procurar Jesus que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Vocês podem observar que ele não está mais aqui. Meu irmão, você consegue imaginar aquele tipo de sentimento, aquele misto de sentimento, quando de repente a gente recebe uma notícia que nos impacta e a gente não sabe se chora de alegria ou ri de satisfação, a gente não sabe como reagir diante daquela notícia tão impactante. É mais ou menos isso que estas mulheres expressam quando escutam tudo o que está acontecendo. O versículo 8 diz ali que, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correm para anunciar isto aos discípulos. Vejam bem, medo, mas também grande alegria, esse duplo sentimento que está ocupando agora o coração destas Marias que saem do túmulo. Versículo 8 em diante expressa que elas saem com uma incumbência, elas se retiram, mas tem uma missão especial. Qual era a missão? A missão era dizer para os outros discípulos que Jesus estava vivo. E então, quando elas estão saindo, eis que ocorre um outro encontro mais especial ainda. O que aconteceu? Diz-nos o texto que Jesus, pessoalmente, Jesus agora vivo, aparece para elas e lhes diz
as mesmas palavras do anjo. As palavras são: não tenham medo. Meus irmãos, nós vemos que a palavra medo, ela se destaca na nossa leitura de hoje. Medo é algo que está presente no coração dessas mulheres. Medo é algo que está presente naqueles guardas aparentemente valentes, mas estão lá como mortos. Medo é um sentimento que acompanha o ser humano desde o início da história, especialmente a partir do momento que houve a queda no pecado. A Bíblia nos diz que quando Adão desobedeceu a Deus, conforme nos relata lá em Gênesis capítulo 3, ele foi se esconder quando ouviu que Deus estava chegando. E então, lá em Gênesis 3:10 diz assim: ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Adão sentiu medo de Deus. O medo não é algo incomum na vida das pessoas. Ele também não foi algo incomum na vida dos próprios discípulos de Jesus. Uma certa ocasião, quando Jesus andava sobre o mar, a Bíblia nos diz que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, acharam que fosse um fantasma, e então, lá em Mateus capítulo 14, 26, diz assim: eles, tomados de medo, gritaram. E nessa mesma ocasião, diz o texto que Pedro pediu para Jesus: manda-me, Senhor, se és tu, ir ter contigo. E Pedro vai. Só que quando Pedro repara na força do vento, diz a Bíblia que ele sentiu medo e começou a afundar. Numa outra ocasião, quando Jesus está lá no monte com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a Bíblia nos diz que de repente eles foram envolvidos por uma nuvem, e quando essa nuvem os envolveu, eles também ficaram com medo. Meus irmãos, não tenham medo. Esta foi a mensagem do anjo para as mulheres. Esta foi a mensagem do Salvador. O que motivou o anjo a proclamar esta mensagem para as mulheres? Enquanto elas estavam em busca de um Salvador morto, elas sentiram medo. Enquanto estavam diante de um túmulo fechado, tinham razão para sentir medo. Mas, a partir do momento que elas passaram a ter a certeza de que o seu Salvador não está mais morto, que aquele túmulo está completamente vazio, pois Jesus ressuscitou. A partir dali, o medo dá lugar à alegria, e elas tornam-se porta-vozes da mensagem para os demais discípulos, conforme a ordem do próprio anjo e do Salvador. Meus irmãos, quando a gente ouviu hoje a leitura de Atos dos Apóstolos, nós vimos que Pedro, o apóstolo, mesmo sendo contra todos os princípios, ele foi até a casa de pessoas gentílicas, e lá ele levou o conforto, a mensagem do Salvador vivo, e através dessa mensagem Deus e Espírito Santo levou alegria para aquela casa. A vida daquelas pessoas mudou, porque eles conheceram o Salvador. Eles receberam a grande notícia que Pedro lhes trouxe,
de que Jesus, o Salvador, havia morrido por eles, mas tinha ressuscitado. E a partir do batismo, eles se tornaram também participantes da família da fé. Quando a gente ouviu também a leitura da epístola, em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que os irmãos lá de Colossos também experimentaram a alegria da ressurreição nas suas vidas, e por isso diz o apóstolo: se vocês foram ressuscitados, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Ou seja, a ressurreição de Cristo, o envolvimento com Cristo em suas vidas, também mudou a sua razão de ser. Meus irmãos, o que a mensagem da ressurreição faz na tua vida? Será que o nosso viver é semelhante ao daquelas mulheres antes da ressurreição de Cristo? O nosso viver, será que retrata um Jesus que ainda está no túmulo, morto, ou retrata a certeza da vitória? Qual o clima que o mundo hoje nos oferece? Hoje o mundo nos oferece apenas um clima de incertezas, de inseguranças, tanto que tememos não só o presente, mas também o próprio futuro. As pessoas hoje estão inseguras. Muitas coisas que eram supervalorizadas, como coisas materiais, já não oferecem segurança às pessoas e de repente parece que perderam a razão de viver. Há um forte clima de medo, tanto diante da vida, como especialmente diante da própria morte. Meus irmãos, o que fazer? O que pode nos dar segurança nesta hora? O próprio Salvador, que não está mais morto, ele nos garante, nos diz, lá em Apocalipse capítulo 1, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O grande apóstolo Paulo, expressando a sua fé e a sua confiança nesse Salvador ressuscitado, e vendo neste fato a sua maior expressão do amor de Deus, faz a bela confissão, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme Romanos capítulo 8. Jesus também está te dizendo, caro amigo, caro irmão, nestas horas de incerteza, de insegurança que estamos vivendo, diante de todas as ameaças que aí estão, Ele te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, conforme Isaías capítulo 41. Caro amigo, Jesus não está mais morto, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Você crê nisto? Então, se você crê, confia realmente, olhe também ao seu redor e veja quantas pessoas que estão diante de um túmulo fechado,
sem esperança diante da vida e muito menos sem esperança diante da própria morte. Assim como as mulheres foram enviadas para levar essa notícia, também Deus está te convidando para que diga a essas pessoas que não há mais motivo para temer, pois Jesus morreu, mas Ele ressuscitou também pelos pecados deles. Ele já pagou a dívida, Ele carregou a culpa, Ele vive e todo que nele crê viverá eternamente. Cantamos num dos nossos cânticos: porque Ele vive, eu posso olhar o amanhã, posso confiar em vez de temer. Por isso, não temas. Amém. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos falar com Deus em oração. Você pode juntar a sua mão, fechar os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos porque mais uma vez podemos celebrar a Páscoa. Obrigado por esse domingo, por esse momento de reflexão, por podermos abrir a Escritura Sagrada e lermos os acontecimentos maravilhosos que envolveram a ressurreição de Jesus. Nós queremos te agradecer, querido Deus, pelos aniversariantes da semana. Hoje, domingo, dia 12 de abril, a Emily Cidral, a Isolete Carvalho e o Vanderlei Oliveira. Ontem, sábado, dia 11, a Astrid Canis de Oliveira e também a Rosane Macarucci. Na última sexta-feira santa, a Alessandra Bossamer, também a Pamela Geisler. Dia 9, a Cristiane Franco. No dia 8, última quarta-feira, a Simone Iker Nascimento. Na última terça-feira, dia 7, a Nathalie Nazato. Por todos esses aniversariantes, querido Pai Celestial, nós oramos pedindo a tua bênção e também muitos anos de vida conforme a tua santa vontade.
Oramos pelos nossos governantes, por todos aqueles que nos governam, seja no âmbito de município, estado ou nação. Permita, Senhor, que todos os nossos líderes tenham coragem, discernimento para tratar todas essas situações que envolvem o Covid-19. Guarda, Senhor, as pessoas enfermas, acamadas. De maneira especial, oramos pelos nossos idosos, os nossos vovôs e vovós. Cuida deles, querido Pai Celeste. Oramos também, querido Pai, pela Joyce, ela que começou essa semana um tratamento de quimioterapia, um tratamento quimioterápico. Abençoa ela nesse tratamento. Seja a tua vontade que a Joyce possa se recuperar e voltar às suas atividades normais junto da sua família. Também agradecemos, querido Deus, pela recuperação de saúde do pastor Valdemar Rogério Fischer, pastor de Candelária. Guarde a ele, Senhor, guarde-o, como também a todos os seus familiares. Isso tudo, amado Pai Celeste, nós oramos e colocamos diante de Ti em oração, em nome e por amor de Jesus Cristo, que vivo está e que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As comunicações e avisos da Paróquia do Redentor seguem inalterados, ou seja, todos os encontros presenciais, eles continuam suspensos por decreto do município, também do nosso estado de Santa Catarina. Lembramos que a igreja não está proibida de ter as portas abertas. E por essa razão, das 17h30 até as 19h30, a igreja estará de portas abertas. Você poderá vir, fazer o seu momento de oração, ter um momento de diálogo com o pastor. Também é um momento onde especialmente os irmãos podem trazer as suas ofertas de agradecimento, como também incentivamos a toda a paróquia para que traga e deposite sobre o altar ou no altar alimentos não perecíveis, que serão juntados e encaminhados a famílias, a pessoas que passam por necessidade. Você fica desafiado então a vir aqui na igreja, depositar, trazer a sua oferta, a sua contribuição, também de alimentos não perecíveis, para que assim, motivados pelo grande amor de Deus, possamos ajudar pessoas que passam por dificuldades. Recebam todos vocês a bênção que é do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o culto deste domingo de Páscoa. Você pode cantar junto aí da sua casa a canção, o louvor, porque Ele vive. Uma abençoada semana, que Deus esteja com todos vocês.